Olá, nesta aula eu vou falar sobre a morfossintaxe dos pronomes relativos. Primeiro eu vou explicar para você o que é morfologia e o que é sintaxe, ok? Morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras isoladamente, estuda a sua estrutura e estuda a que classe gramatical elas pertencem. E são 10 as classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronome, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, verbo e advérbio. Morfologicamente falando, o pronome relativo é uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior. Lógico que estabelecendo uma relação entre esses dois termos, essas duas palavras, né? A palavra relativo significa relação, referência. Então a gente tem aqui já no quadro aqui um exemplo. Encontrei o gato estava sumido. Não há necessidade de a gente repetir o gato. Então a gente usa o pronome relativo que se relaciona a esse substantivo que eu não quero repetir. Encontrei o gato que estava sumido. Ficou bem melhor, né? Logicamente ficou bem melhor. Então a gente não precisa ficar repetindo, que não é bonito. Então vocês perceberam que esse que aqui, olha, ficaram duas. Aqui eram duas orações, aqui ficou um período composto, quando tem mais de uma oração. Oração a gente conta pelo número de verbo. Então, encontrei o gato que estava sumido. O gato estava sumido, isso daqui refere-se a o gato. E está funcionando como, o gato aqui está funcionando como sujeito. Então, a função sintática desse pronome relativo é de sujeito. Simples, tá? Então, eu quero explicar para vocês que não tem só o pronome relativo tem mais, são vários os pronomes relativos. Então eu sugiro que vocês assistam uma aula minha, eu já tenho pronto na necessidade de eu ficar explicando novamente aqui. Você tem uma aula só de pronomes relativos, vai ajudar bastante vocês na hora de saber a função sintática dos pronomes, tá? Então o link da aula sobre pronomes relativos está no enunciado desse vídeo aqui. Lá vocês vão encontrar um link com todos os pronomes relativos. Aqui eu dei um exemplo com o pronome relativo que é o mais comum. Deu para vocês entenderem como que se acha a função sintática. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós já vimos o que é morfologia e agora nós vamos ver o que é sintaxe. Sintaxe é o estudo da palavra dentro de uma oração. Foi o que nós fizemos aqui, a análise sintática do que. Função sintática do que a gente achou. O que dentro dessa oração. O que dentro dessa oração funcionou como sujeito. Entendeu? Então, a função da palavra em relação à oração, em relação à frase, a função do pronome relativo em relação à frase é a análise sintática da palavra, tá? Eu vou agora colocar algumas e nós vamos fazer juntos para ver se vocês entenderam, ok? A explicação de morfologia e sintaxe está dada. Aliás, eu tenho também uma aula que fala a diferença entre morfologia e sintaxe no meu vídeo, no meu canal, ok? Vamos então aos exercícios para a gente praticar o que a gente viu aqui agora. Vamos lá então? Você tem aqui o período composto, tá? Aí você vai identificar o pronome relativo, no caso aqui é o que? Encontrei a loja que vende barato. Esse que está se referindo ao quê? O que vende barato? A loja. Esse que está se referindo à loja, tá? A esse termo anterior aqui. Nesta oração, qual é a função sintática dele? A loja vende barato. É sujeito. Vamos para de baixo. Chegaram as encomendas que, aqui está o pronome relativo, separei, tá? Esse que se refere a uma palavra da oração anterior, tá? Esse que aqui
Chegaram as encomendas que comprei online. Comprei online o quê? As encomendas. Ó, refere-se às encomendas. Aqui refere-se à loja. As encomendas, não preciso nem por aqui, refere-se às encomendas. Comprei online as encomendas. Comprei verbo transitivo direto, online é adjunto adverbial, comprei as encomendas. Isso daqui é um objeto direto. As encomendas é objeto direto, tá? Desta oração aqui, ok? Deixa eu complicar um pouquinho. Percebam que aqui ela tem outra função. As encomendas chegaram. Aqui ela é sujeito. O que chegaram? As encomendas, tá? Então, essa função aqui não é necessariamente a mesma de lá. Então, aqui, que comprei online. As encomendas que comprei online. Eu, sujeito, comprei, verbo transitivo direto, as encomendas. Tem que saber fazer análise sintática, tá? Tem que conhecer os verbos transitivo direto, indireto, intransitivo e de ligação. Eu não quero ser chata de ficar repetindo, mas no meu canal tem uma aula sobre tipos de verbo, fala sobre esses verbos todos. Continuando aqui, estas são as coisas de que você precisa. Vamos separar aqui. Esse de que você precisa das coisas, ok? Está se referindo às coisas, que com esse de aqui ficou das coisas. Você precisa das coisas, ok? Então aqui você precisa das coisas. Você precisa do quê? É um verbo que transitivo, que ele está pedindo um complemento, indireto, porque ele está pedindo um complemento com preposição. Então, é um verbo transitivo direto e isso daqui é um objeto indireto. Entenderam? Como eu já disse em cima, não é necessariamente a mesma função da primeira oração. Então, é assim que vocês vão funcionar. Mas eu vou fazer mais atividades. Eu vou apagar o quadro e vou colocar mais atividades para fazermos junto, porque inclusive tem algumas atividades com o pronome relativo cujo. Então vamos continuar a aula. Foi o último desejo dela de que tivemos notícia. A gente separa, talvez fique mais fácil. Esse de que está se referindo a qual termo da oração anterior? Tivemos notícia de que? Foi o último desejo dela. Tivemos notícias de que? Tivemos notícia de quê? Do último desejo dela. Então, está se referindo aqui, ó. O último desejo, ó, esse D aqui. Do último desejo. Tivemos notícias do último desejo. Tivemos é um verbo transitivo direto. Notícias é um objeto direto. É um nome, é um substantivo. Do último desejo dela. Do último desejo dela está se referindo à notícia, está completando um nome. Então, o que é aqui? Nós vamos, é um complemento. É um complemento nominal. Não se esqueçam que o complemento nominal, deixa eu trocar de caneta aqui. Tá pior do que essa. Vou ficar com essa mesmo. Não se esqueça que o complemento nominal, ele é um complemento que vem com preposição e completa um nome. Complemento nominal. No caso aqui, não é um objeto direto, porque tem um verbo transitivo direto. Cuidado, hein? O verbo transitivo direto está pedindo este objeto direto. Este objeto direto, que é um nome, está pedindo este complemento. Visitou a velha casa onde nasceu. Aqui o pronome relativo é aqui. A velha casa, onde nasceu. Então a gente vai fazer o quê? Nasceu onde? Nasceu na velha casa, tá? Então, velha casa. Então aqui, olha,
Velha casa. Qual é a função de velha casa aqui? Nasceu na velha casa. Lugar. O que indica lugar, modo, tempo? Adjunto, adverbial, ter lugar. Tem que conhecer as classes gramaticais, tá? Então, onde é um adjunto, adverbial e lugar. Este é o crítico por quem fui elogiado. Este é o crítico por quem fui elogiado. Está aqui a preposição, aliás, está aqui o pronome relativo, que é acompanhado de preposição. Fui elogiado por... por isso que tem essa preposição. Fui elogiado por quem? Pelo crítico. Fui elogiado pelo crítico, ó. O e o por mais o da pelo aqui. Fui elogiado pelo crítico. Então, o que é, no caso aqui? Da passiva, agente da passiva de elogiado. Esse daqui. Sua aparência não diz o que ele é de verdade. Esse o aqui não é um artigo, esse o é um pronome demonstrativo aquilo. Aquilo, tá? Então esse que está se referindo a aquilo. Sua aparência não diz aquilo que, ok? Então vamos organizar aqui, olha, como é que vai ser a função desse que aqui então? É verbo de ligação, tá? Ele é aquilo. Ele é aquilo. Verbo de ligação, o que vem depois do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Então, esse daqui é PS, predicativo do sujeito. A função do que aqui. Tá ok? Vamos continuar? Tenho mais algumas para vocês praticarem. Aí, então, eu vou apagar o quadro. Aqui nós temos exemplos com o pronome relativo cujo. Prestem atenção. Filhos cujos pais têm hábito de ler, tornam-se também leitores. Filhos, vai fechar aqui, ó. Tornam-se leitores, é uma oração do período. Cujos pais têm hábito de ler, tornam-se também leitores. Cujos pais têm hábito de ler. É o seguinte, o pronome cujos indica posse dos pais, né? No caso aqui, vai ser sempre ou adjunto do nominal ou complemento nominal. Se o substantivo que estiver acompanhando for concreto, como no caso aqui nós temos adjunto adnominal. O cujo vai ser ou adjunto nominal ou complemento nominal. Se a gente tiver aqui um substantivo concreto, adjunto nominal, ok? Então é assim que você vai fazer o de cujos. Cujos indica posse, tá? Dos pais. Esta é a menina por cuja mãe sou apaixonado. Esta é a menina por cuja mãe sou apaixonado, tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ou é adjunto nominal, ou é complemento nominal. Isso daqui é um substantivo concreto. Então, adjunto adnominal. É a função sintática de cujo, neste caso. Aí aqui, esta é a casa. Cuja construção durou anos. A construção da casa durou anos. Então, aqui eu tenho um substantivo abstrato. Aí, ele vai poder ser aqui ou complemento nominal ou adjunto adnominal. Nesse caso, ele é um complemento nominal. Substantivo abstrato, um complemento nominal. E como que eu sei que é complemento nominal e não é adjunto nominal, se quando pode ser complemento nominal também? Como que eu sei?
construção durou. A construção é agente paciente ou agente constrói ou é construída? É agente paciente. Então, quando é agente paciente, sofre ação, a gente tem complemento nominal. Coloquei mais dois aqui, olha. Este é o livro com cuja leitura eu me deliciei. Cuja. O que vem do lado? Um substantivo abstrato ou concreto? Abstrato. Se é um substantivo abstrato, pode ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. A leitura é paciente, ela é lida. A leitura é lida, então é paciente, então é complemento nominal. Tá? Aquela é a casa cujo muro foi pichado. Aqui nós temos um substantivo concreto. Adjunto, adnominal. Tá? Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui, nós vamos treinar, eu vou colocar algumas na tela aí para vocês, orações para vocês, com um pronome, logicamente, para vocês identificarem a função. Logo em seguida vem o gabarito, tá? Aí então vocês vão treinar e vão ver que vocês já entenderam. Fizeram as atividades? Acertaram tudo, né? Tenha certeza disso, eu tinha certeza disso. Eu espero que vocês tenham então gostado da aula, deem um like, se inscrevam no meu canal, que tem mais de 300 aulas, e não se esqueçam de assistir as aulas, que eu pus os links, cujos links estão aí no enunciado deste vídeo e vai ajudar muito, tá? Muitas aulas para vocês tirarem a dúvida.